Oi gente, então eu vim fazer mais um vídeo sobre aquarismo. E esse vídeo também foi uma sugestão de um inscrito. E ele pediu pra eu falar sobre críticas ao aquarismo, né? O que eu poderia falar, o que eu não acho certo dentro do aquarismo. Isso é um assunto bem encaroçado, né? Porque vai ter gente aqui querendo me pendurar no poste. Mas, ó, caguei. Enfim, temos que segurar a língua porque o YouTube tá babaquinha, né? Enfim. Bom, para começo de conversa, o aquarismo é visto por muita gente, não digo aquaristas. Se você é aquarista e pensa assim, você tem problemas seríssimos. Pouquíssimas pessoas, assim, muita gente, a grande maioria, eu diria, encara os peixes como não animais, assim. Quando eu falo assim, não curto comer carne, as pessoas, mas nem peixe. Amigo, peixe não é pedra, amigo. Peixe é um ser vivo também, né? Não sei se você reparou, né? A maioria das pessoas não encaram peixes como animais e muito menos como animais que sofrem, né? E aí vai também aquele grande equívoco de que ter um aquário em casa é um ornamento, né? É decoração. Que bonitinho, vai ficar bonito, um monte de peixinho coloridinho, né? No seu quarto, sei lá onde você vai colocar o aquário. Não, querido! Peixes são animais, seres vivos, sencientes, que dependem sim de um ambiente equilibrado para viver bem, entendeu? Né? Então vamos falar sobre críticas a esse tipo de coisa. Quando eu falo isso, gente, eu já fui esse tipo de pessoa. Bom, eu morei em apartamento durante a maior parte da minha vida e minha mãe, assim, como eu era uma criança um pouco alérgica, na verdade era mais mania de limpeza da minha mãe do que propriamente minhas alergias, assim. A gente também não tinha muito espaço para ter um gato ou um cachorro, enfim, aí a minha mãe me deu um aquário. Bom, ela me deu um aquário porque, é uma caixa de vidro, bota uns peixinhos, ela não vai ter nenhum problema alérgico, fica bonitinho, vai ser uma decoração pra sala, basicamente. E assim, eu tive esse aquário até os meus 13 anos, eu ganhei ele. Eu tive esse aquário por quase 10 anos. E, cara, passou por ali uma infinidade de animais. O peixe que mais viveu ali foi um pobre coitado de uma carabandeira que viveu ali por 6 anos sozinho. Era um aquário de uns 30 litros, no máximo, assim. Agora, você imagina só. A carás-bandeiras vivem em águas cor de chá. Meu aquário era límpido, parecia que tinha água mineral ali. Eles vivem em grupos, ou seja, em cardumes. Eles precisam de um grande aquário. Eu não tinha nada disso. Aquela criatura que eu torturei por anos teve uma vida horrível, uma vida torturante, entendeu? Isso não é ser um aquarista consciente. Isso, inclusive, é ser uma pessoa difícil de defender, né? Enfim. Bora lá e vamos pensar em aquarismo consciente. Bom, quando eu fui morar sozinha, eu tinha as minhas 2 gatas, minhas gêmeas preciosas, e aí elas foram envenenadas por uma vizinha maluca. Eu fiquei meio que muito triste e tal, até porque eu sou uma pessoa que sofre de depressão, então aquilo pegou forte em mim, e eu ficava naquela coisa de, caramba, eu não quero pegar outro gato porque pode acontecer isso, e enfim. E aí eu tava lendo uma revista de Feng Shui, olha só o nível. E aí tava falando de como peixinhos dourados meio que trazem sorte ao lar, equilíbrio, sei lá mais o que. E aí eu pensei, olha, vou montar um aquário. Olha a ideia doente de você nem raciocinar que aquilo é um ser vivo, né? Passei na feira, olha isso. Comprei o aquário que tinha lá, que devia ser um aquário de uns 7 litros no máximo. Eu tenho ele até hoje. Ele é usado, inclusive, como um aquário hospital para beta, porque é só isso que ele serve. Para só isso que ele serve, né? E aí eu comprei, e aí eu vi 2 peixinhos, assim, meio que semi-mortos. Não é que estavam semi-mortos, mas eles estavam, tipo, deitados no fundo do saco. Deitados no fundo do saco, tipo,
muito esquisitos, assim, pálidos. E aí eu fiquei com pena e comprei esses 2 peixes. Pela bagatela de R$2,50 os 2. Né? E aí fui pra casa, lépida e fagueira, pirlim pimpante, montar o aquário. Botei aquelas pedrinhas coloridas, botei aquela coisa, aquele aerador safado. E achei, porra, olha aí o palavrão que não devia ter saído. Abalando, né? O super feng shui. Minha casa vai ficar com as energias ali super equilibradas. E aí os peixes continuavam deitados. Aí eu fiquei, ok, né? Vão morrer, né? Eu compro outro amanhã. Bem, passou um dia, 2, 3 dias, os bichos deitados, sem comer, sem nada. Joguei no Google, meu peixe só fica deitado. Descobri que as 2 criaturinhas eram Oscars. Aquele peixe, Oscar, paiari, peixe-cão, aquele que chega aos 40 centímetros. Vou botar uma foto aqui caso você não saiba o que é. Tinha 2 daquele no aquário. E aí eu fiquei vendo que o bicho chega a 40 centímetros, é da Amazônia, gosta de água tropical, pararapão duro e não sei o que. E aí fiquei pensando que isso era uma grande palhaçada. Eu fui essa pessoa, gente, desculpa, fui essa pessoa. Fiquei achando que isso era uma grande palhaçada, não tinha nada a ver com isso, o peixe vai se adequar ao tamanho do aquário, tá tudo muito bom, tudo muito bem. E aí começaram as bolinhas brancas nos peixes, né? Volta Tamires pro Google, peixes com bolinhas brancas. Ok. Ah, era um fungo. Como é que cura isso? Ah, é um remedinho. Ah, mas a água tem que estar quente e tal, porque isso é problema de baixa temperatura. E eu fiquei pensando, porra, que frescura, que não sei o que. Gente, estava bateu naquela madrugada 8 graus no Rio. E aí eu fui, tipo, botar a mão na água e, cara, tava aquela água gelada de doer o dedo. E aí eu fiquei naquela coisa assim, será? Fiquei com aquilo na cabeça. Aí vai na loja de peixinho, né? Ah, moço, tem um aquecedor, não sei o que. Comprei um aquecedor safado, até porque pra aquele aquário, né? Botei ali. Cara, cheguei de noite da faculdade, botei... Cara, de manhã os peixes estavam nadando, comendo. E aí aquilo me deu uma dor no coração, que eu fiquei assim, falei, gente, mas não é que era isso mesmo? Aí me inscrevi num fórum, né? Porque sempre batia no mesmo fórum quando eu fazia essas perguntas no Google, que é o Aquarismo Online, sou de lá até hoje, só não participo muito porque não tenho tempo. E aí comecei a procurar sobre. E aí, cara, se você é uma pessoa que tem um pingo de empatia, você não consegue ver um negócio desse e ficar de boa, sabe? E eu comecei a pensar, comecei a me sentir culpada. Cada dia que Tenório e Camus ficavam naquele aquário, ia crescendo a minha agonia. E aí eu lembro que eu peguei o salário de um mês, assim. Por sorte, eu tinha, assim, uma vaquinha, né, deu pra pagar as contas. Mas eu lembro que eu peguei o salário de um mês e eu comprei um aquário, que é o aquário que eu vendi, e aí peguei um menor. Fiz um aquário de 500 litros. Na época isso não tava tão caro, tá, gente? Mas eu fiz essa loucura. E aí eu coloquei ele sem ciclar, porque eu não sabia de nada disso, entendeu? Eu achava que tudo isso era frescura. E acabou rolando aquela ciclagem com os peixes. Ô, vergonha, né? Que merda. Mas fiz isso. Essa cagada. E, cara, quando você vê o bichinho, você chega, você acende a luz, o bichinho já vai pra frente do vidro, ele quer comida, ele interage, ele segue o seu dedinho, sabe? Você arruma as coisas do seu jeito no aquário, ele arranca, bota do jeito que ele quer, entendeu? Como é que você não vê sem ciência num bicho desse? Como é que você olha pra um bicho desse e pensa que nem um bicho é? Porque as pessoas tratam peixe assim, né? Enfim. E aí eu comia carne, normal, fazia essas coisas e tal. Até que 2 coisas me fizeram parar de comer peixe, tipo, me deu uma aflição, me dá ânsia de vômito. A primeira fui num Pesque Pague e eu, pessoa, cresci pescando, né? E aí eu vi o cara matando um peixe a paulada, assim, o peixe que teoricamente eu ia comer. Quem disse que eu consegui comer o peixe? Eu não consegui comer o peixe. Nossa. Segunda coisa,
Sabe esses peixinhos bonitinhos, marotos que eu tava cuidando? Então, eles ficaram 1 ano comigo e tive um problema com a empresa de luz. A minha luz ficou numa fase louca, eu tava viajando e aí superaqueceu, tipo, as bombas, os aquecedores e tal, e os meus peixes foram cozidos vivos dentro do meu aquário. Eu cheguei em casa do trabalho e era isso, entendeu? Eu fiquei gritando e chorando uns 10 minutos na frente do aquário, porque eu não tava conseguindo realizar o que tava acontecendo. Enfim, passada essa merda, deixar o aquário vazio um tempo, né? Porque é difícil. Ai, eu não vou chorar. Enfim. E aí não dava pra comer peixe. Depois que você vê uma coisa dessa, eu comecei a me questionar sobre várias coisas, entendeu? Você vê o peixe sofrendo, você consegue ver se o peixe tá nervoso, se ele tá com medo, se ele tá estressado. Claro, você só não enxerga se você for um imbecil, entendeu? Completo imbecil. Tanto é que tem gente que chuta cachorro aí na rua à toa, né? Por quê? Porque ele se acha incrível, entendeu? Ele realmente acredita que ele é mais importante do que aquele animal. Bom, divaguei fortemente, né? Não falei o que devia falar. Como a gente pode ser um aquarista consciente? Para começo de conversa, se você tem um aquário, você tem que ter em mente que aquilo ali é um ecossistema fechado. Ele não é um rio que vai ser autossuficiente porque tem chuvas, etc, etc, para manter ele. Ele é um ambiente fechado. Então, quem vai fazer essa reposição, tudo isso, é você, aquarista, né? Então, você tem que ter responsabilidade, saber o que é ciclagem, saber que animais você pode ter, o tamanho do animal importa, gente. Aquela coisa de que o peixe se adequa ao tamanho do aquário é uma grande falácia. Ele vai atrofiar, estressar e morrer, só isso. Então a gente para ver assim, caramba, um peixe, o Oscar, gente, tem Oscars aí que viveu 30 anos. Vocês têm noção do que é 30 anos para um peixe? O Protopteros, que é um pulmonado africano, o mais velho dele tem mais de 80 anos e está no aquário em Chicago. 80 anos, gente. Isso não é pouco. Um peixinho beta, aquele que você bota num copo e fala que aquilo é um aquário, que tá tudo bem porque ele tem espaço. Gente, esse animal chega até os 10 anos. Então vamos parar de ser escroto e achar que a gente é melhor do que os animais e vamos parar com isso. Você precisa, para um aquário, primeiro ter noção de temperatura, pH, tamanho do aquário, que peixe você quer ter, o que você pode colocar junto com ele ou não. Gente, aquarismo não é decoração. Peixe não é decoração. Então a gente tem que botar primeiro isso na nossa cabeça. Aquilo ali não é, aquilo ali é um ecossistema. Bota na tua cabeça que isso é um ecossistema. Eu acho que isso é a premissa mais importante de quem é aquarista, você ter apreço pela natureza e ter noção de que você não tem que ser aquele maluco dos jogos mortais, né? Enfim. Bom, os animais, os peixes, eles já passam, na sua maioria das vezes, por um estresse, o estresse da captura, como é que é o nome daquela? Do transporte, de tudo isso. Existem animais que são retirados na natureza, não são criados em cativeiro. A gente tem que se atentar a tudo isso. Por exemplo, sei lá, eu quero ter uma arraia. As arraias são retiradas da natureza, a maioria delas, pelo menos aqui no Brasil. Se eu vou ter um animal que é selvagem, primeiro eu tenho que me perguntar, eu realmente preciso desse animal? Primeiro. 2, eu tenho um ambiente adequado para ele? 3, eu tenho conhecimento para manter esse animal? 4, tenho dinheiro para mantê-lo? Se você não tiver esses requisitos, nem compra o bicho, entendeu? Porque você tem que ter responsabilidade com ele. Outra coisa, vamos parar para pensar aqui. Nenhuma vida é mais importante que outra. Então, certos peixes, eu Tamires, opto por não ter por N motivos. Um deles, e o principal, é a minha falta de conhecimento. Então, por exemplo, o neon, aquele bichinho bonitinho que eu vou botar uma foto aqui. Eu acho lindo, mas eles estão sofrendo com processos de diminuição da população em cativeiro, na natureza. Eles não são reproduzidos com facilidade em cativeiro.
né? Eles possuem, para manter eles num aquário, tem que ter uma série de cuidados que eu admito que eu não tenho tempo e eu não sei. Eu vou comprar neons? Não. Isso é a premissa básica. Então eu só posso ter peixes, caso eu queira ter peixes, que vão ser bem cuidados por mim, que sou uma pessoa atarefada, que trabalho o dia inteiro, que só chega em casa à noite. Eu não posso ter um bicho que não é condizente com o meu estilo de vida, que eu não vou dar uma vida de merda pra ele só porque eu posso, né? Bom, eu acho que nós temos que ser conscientes, nós temos que pensar onde a gente está comprando esses animais. Uma das coisas que eu tinha falado até no meu blog foi de como eu adquiri uma peixinha beta, né, uma falda. Ela tava num tanque de alimento vivo. Ela ia virar alimento vivo porque ela não tinha um olho. E aí eu consegui ela quase que de graça, porque o cara não queria nem me vender, porque ele achava que era um produto com defeito. A gente tem que parar de tratar bicho como produto. Não é isso, gente. Pare com esse rolê esquisito. É uma vida, é importante. Por mais que alguns animais, alguns peixes nossos dependam de uma dieta carnívora, dependam de alimento vivo, você tem que pensar muito bem como você vai fazer isso. Isso é outra coisa também muito importante. Por exemplo, pessoas que criam piranhas. Sabemos que piranhas são animais carnívoros. Você precisa dar um peixe vivo para ela? Você precisa dar um peixe de tamanho igual ou maior ao do seu cardume de piranhas para que elas dilacerem esse animal vivo? O nome disso é bioética. Você precisa disso? Ou você pode comprar filé de peixe, tudo bem, aquele animal foi morto, mas pelo menos ele não vai ser morto sendo dilacerado por piranhas. Você pode dar filé de peixe, você pode dar, sei lá, o bicho já morto, para você evitar o sofrimento, não pode? Pode. Sei lá, você tem tucunaré e ele só tá comendo peixe vivo. Por que você não compra um peixe, então, já que você vai ter, ele precisa comer, faz parte da natureza dele, uma coisa? Então, a bioética aquarística, por assim dizer, né, nem todo mundo respeita, fala de, por exemplo, você oferecer animais que sejam engolidos de uma vez, para você diminuir o sofrimento desse animal, quando você tem um peixe que depende de uma dieta carnívora. Particularmente eu acho isso razoável, já que você tem esse animal, optou por ter esse animal. Bom, eu não vou dizer que eu nunca dei alimento vivo, porque eu já dei até por desespero, de tipo ter um peixe que não tá comendo, ele é carnívoro, ele tá doente, ele precisa desse tipo de dieta. Eu já fiz isso sim. E se precisar faço de novo. Mas eu tenho respeito por aquele ser vivo. Então eu não vou dar um animal grande que vai sofrer, tipo, sendo devorado aos poucos. Eu não vou, tipo, nem que seja uma minhoca, entendeu? Mata ela antes, mata congelada, gente. Não precisa dessa crueldade. Eu cansei de ver vídeo aí na internet de pessoal jogando peixe vivo, jogando sei lá o que, e tipo, rindo, achando lindo. Qual o problema de vocês? Assim, só pra saber. Bom, gente, esse vídeo tá ficando gigante, então eu vou parar por aqui, porque, né, vai ser difícil de editar ele, inclusive. Bom, eu espero ter respondido a questão e eu espero que vocês entendam também, mas também se não entender, paciência, a vida que segue. É o meu posicionamento, eu levo isso pra minha vida, eu não chego no aquário alheio e infernizo, a não ser que eu veja uma situação muito escrota, como eu já fiz, entendeu? Então eu falo mesmo. Porque eu levo a torta de climão pra sobremesa. Então é isso. Beijo, uma